Graça e paz, graça e paz. Às vezes a gente aprende com os erros, com os fracassos das outras pessoas. Eu quero destacar para você hoje aqui nosso patriarca Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versos de 9 a 20. Não é? E o que fica claro para nós ali, que fé e obediência são elementos básicos para que nós possamos ter sucesso e para que nós possamos andar e fazer a vontade de Deus. Muito bem. As provações na nossa vida, queridos, elas são inevitáveis, sabia? Na vida cristã, à medida que você vai trilhando esse caminho da fé, você nunca imagina que vai encontrar alguma dificuldade, que vai encontrar alguma adversidade, né? Mas esse texto aqui que você está lendo declara que havia fome naquela terra. Então, o que nós aprendemos com esse fato é que o caminho com que Deus, através da fé, ele não está livre de provações. É verdade. A vida de um fiel cristão, ela não pode ser julgada negativamente. Você não pode julgar a vida desse cristão fiel negativamente por causa das provações. Não, de jeito nenhum. Na verdade, o caminho da obediência, o caminho da fé, né? O caminho que você crê no Senhor, às vezes ele é muito difícil. Difícil para a carne, né? Para o sangue. Quantas vezes um crente ele é injustiçado pelas aparências? Abraão ele tinha chegado na terra que Deus lhe escolhera, mas ele não contava com fome naquele lugar. Já aconteceu algo semelhante a você? Agora, pensa nisso, o perigo de você escolher o seu caminho. Nós aqui na Missão da Fé Apostólica estamos vivendo o chamado aqui mês mês do crescimento. É o mês do crescimento, é um tema importante para esse mês. Então, mas para você crescer, você tem que prestar atenção nos perigos do caminho que você está escolhendo. Vamos ver o que o texto fala. Abraão desceu ao Egito, lá no verso 10, do capítulo 12 de Gênesis. Ele desce ao Egito. Então, às vezes, nós tomamos decisões erradas. E aí, quando nós tomamos essas decisões erradas, nós somos pressionados pelas adversidades da situação naquele momento. Então, aquela situação geral que cobria Abraão levou ele a tomar essa decisão. Então, os seus problemas incluem o quê? Uma esposa que era estéril, você vê lá no verso 30, a separação que ele teve dos seus parentes, no verso 1, do capítulo 2, e ainda uma terra seca que não produzia absolutamente nada. Querido, a Bíblia diz em Provérbios, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, verso 12. Abraão, ele precisava manter-se fiel à direção. Era a direção divina, Deus havia mandado. Então, ele não podia passar a dirigir a sua própria vida, mas tinha que ser dirigido por Deus. Jamais deveria ter ido para o Egito. Versos 10 e 11. Sempre o caminho que você escolhe, ele é ilusório e ele termina em frustração. Finalizando, as consequências de uma decisão sem Deus. Verso 11 ao 20. Quando nós saímos da direção divina, nós somos responsáveis pelas consequências das nossas decisões. A lei da semeadura, ela comprova que a semente que plantei, eu devo colher os seus frutos, os bons ou maus.
a despeito das atitudes erradas de Abraão, o Senhor não o abandonou. Pelo contrário, protegeu-o da morte, para que Abraão entendesse que é melhor caminho traçado por ele, Deus. E o Salmo 105, verso 5, fala para você: lembrai-vos dos muitas maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos que saiu da sua boca. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A Bisfab é uma igreja que ama você.